Olá, bom dia! O programa do Esporte Sul Mineiro está começando. Dá só uma olhada no que preparamos para o Arena Alterosa de hoje. Nedo Xavier reassume a equipe do Boa Esporte e volta a Varginha um ano e meio depois e pega o time deixado por Sidney Moraes com um retrospecto preocupante. Vamos mostrar ainda a triste realidade dos times do interior de Minas. Para muitos, futebol agora só em 2014. E ainda Cruzeiro e Atlético com os dois pés na final do Campeonato Mineiro. E começa hoje a Copa Alterosa de Futsal. A competição está na 17ª edição. Tudo isso e muito mais aqui no Arena Alterosa, hoje com o Lenilson Fressato e também Daniel Aquino, nosso convidado especial de hoje. Olha só, vamos começar falando de Nedo Xavier, de volta ao time do Boa Esporte. Lenilson, bom dia. Bom dia, Guilherme, Daniel. Bom dia a todos que acompanham a Arena Alterosa. Pois é, Guilherme, Valdonedo da Silva Xavier está de volta ao Boa Esporte. Eu acho que o torcedor vai gostar, hein? Exatamente. Nedo tem 60 anos de idade, já treinou clubes como Avaí, Atlético Mineiro, Curitiba, América Mineiro, Uberaba, Asa e Fortaleza. A última equipe do treinador Nedo Xavier foi o Itumbiara, de Goiás, onde saiu há cerca de um mês após acumular 6 derrotas em 6 partidas. Nedo volta ao time do Boa Esporte um ano e meio após deixar o cargo. Foi com ele que em 2010 a equipe conquistou o vice-campeonato brasileiro da Série C e, consequentemente, o acesso à Série B. Naquela época, o time ainda estava na cidade de Ituiutaba. No mesmo ano, o time também conseguiu acesso ao módulo 1 do Mineiro. Em 2011, também com o comando de Nedo, o time mudou-se para Varginha e realizou uma grande campanha na Série B, ficando na 7ª posição com 57 pontos e a 4 do acesso à Série A. Passou raspando, Grêmio. Em alguns minutos chegou a ficar ali na elite do futebol brasileiro. Exatamente, quase subiu a Série A, né? Em 2011, o torcedor lembra muito bem disso aí. E segundo a assessoria de imprensa, Nedo aceitou contrato com o Boa Esporte até o final de 2013. E nesta segunda-feira já começa a treinar o time. E será que o torcedor gostou? Manda mensagem para 9802-3835. Na quarta-feira a gente lê todas as mensagens aqui. Bom dia, Daniel. O que você achou da volta do Nedo Xavier? Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lenilson. Bom dia, amigos que assistem o Arena. Eu achei que o Nedo Xavier veio em boa hora. Não por ser o Nedo Xavier. Na verdade, o Sidney Moraes, na minha opinião, já tinha passado do ponto. Já deu o que tinha que dar. Era hora de sair. E talvez o Nedo eleve a autoestima do torcedor por ele ter feito uma boa campanha em 2011. Mas esse histórico aí, em contrapartida, vindo de 6 derrotas em 6 jogos no Itumbiara, eu não sei, sinceramente eu tenho minhas dúvidas a respeito desse treinador. Mas em relação à autoestima do torcedor, eu acho que seria uma boa essa saída do Sidney e a entrada dele. Sem dúvida, eu acho que estava na hora realmente, como o Daniel falou, dessa mudança de comando. Mas, como o Daniel também ressaltou aqui, ele vem de uma péssima campanha. Exatamente. Lá no Itumbiara ele não fez um bom trabalho. No Fortaleza fez um bom trabalho, foi considerado o melhor técnico do interior do Ceará, né? Mas no Itumbiara não fez um bom trabalho. Mas o Daniel destacou muito bem, o Nedo vem para o time do Boa no momento em que a equipe precisa arrumar a casa para o início da Série B. E esse sinal de alerta, Guilherme, foi dado pelo Campeonato Mineiro deste ano. Foi uma campanha fraca e o Boa Esporte começou mal o Campeonato Mineiro e terminou mal. E o que mais me preocupa no time do Boa é que eu não percebi durante o campeonato que o time melhorou durante a campanha. Começou jogando mal, continuou durante o campeonato mal e terminou mal. Então esse sinal de alerta foi dado, a diretoria agiu rápido e o Nedo tenho certeza que é um bom nome para a temporada 2013. E o Sidney Moraes, na sexta-feira, ele pegou todo mundo de surpresa? Não foi bem surpresa não, né? Você concorda? Foi surpresa a saída dele, Daniel? Eu acho que não foi surpresa, as pessoas já esperavam, a torcida varginhense já cobrava muito dele. Acho até que ele nem tinha tanta culpa nisso, porque o time era fraco. O ano passado já era fraco, esse ano continuou fraco. Mas a torcida cobra, E o técnico normalmente é o primeiro a sair. Agora, como toda profissão, o cara que é novo realmente naquilo que faz, necessariamente ele não quer dizer que ele vai dar errado, não. Mas ser novo naquilo que faz realmente a experiência conta muito.
Exatamente. E isso está a favor do Nedo Xavier. Sim, né? 60 anos de idade, já treinou grandes clubes no Brasil. No caso do Sidney Moraes, ele veio para a equipe do Boa Esporte para ser um jogador, né? A posição dele é volante. Mas aí acabou não se recuperando de uma contusão, fez parte da comissão técnica junto com o Nedo, né? E treinou a equipe em 2012, na temporada 2012, e esse ano em 2 competições, no Mineiro e na Copa do Brasil, que foi eliminado precocemente. O que acontece é que, desde o ano passado, a equipe realmente não vinha bem, não estava apresentando uma evolução na Série B do ano passado e principalmente no Mineiro deste ano. É bem verdade que a gente tem que considerar que o técnico Sidney Moraes, principalmente no Campeonato Mineiro deste ano, poucas vezes pôde contar com o mesmo time em 2 ou 3 partidas. Não contava com o jogador por contusão ou com o jogador sair, então essa também é a dificuldade de trabalhar no time. O que não é muito diferente da realidade do futebol brasileiro. Você que já esteve dentro de campo, Daniel, fez parte da categoria de base do Guarani de Campinas, também do Flamengo de Varginha. Realmente não é fácil hoje para o futebol de alto nível o jogador estar em campo em todas as partidas. Eu acho que é óbvio que o time tem que ter elenco, né? Não são 11 jogadores, normalmente um time tem 25 a 30 jogadores à disposição do técnico. E se não houver isso, se não houver um planejamento, infelizmente acaba que o time não consegue alcançar seus objetivos na competição. Sem dúvida. Eu quero falar aqui agora algumas informações em relação ao Sidney Moraes. Olha só, ele chegou aqui em maio de 2011. Na época era um dos reforços do time para disputar a Série B, como ressaltou aqui nosso colega Lenilson. Mas uma lesão tirou então o atleta do futebol. Foi aí que assumiu o cargo de auxiliar técnico do hoje treinador do Boa Esporte, Nedo Xavier. O Sidney assumiria o time ainda no fim de 2011. No comando da equipe não teve uma boa atuação. Começando pelo estadual de 2012, o Boa conseguiu apenas a 10ª posição na tabela. Brigou para não cair até a penúltima rodada. Na Série B do Brasileirão, o tricolor sul-mineiro também correu risco de rebaixamento. Título apenas a Taça Minas Gerais do ano passado, que deu ao time a oportunidade de disputar a Copa do Brasil. Mas veio aí uma decepção, viu, gente? A equipe foi eliminada precocemente pelo Salgueiro de Pernambuco, estreante no torneio e que disputa a Série D do Brasileiro, Série D de dado, né? E atenção para os números da campanha de Sidney Moraes. Em 88 partidas à frente do Boa Esporte, ele tem um retrospecto de 30 vitórias, 27 empates e 31 derrotas. Perdeu demais, Lenilson. Exatamente. Você destacou aí, na Série B do ano passado, a equipe ficou na 15ª colocação com 44 pontos e apenas a 2 pontos na zona de rebaixamento. No ano anterior, naquela campanha de 2011, né, quando chegou aí na 7ª colocação, a equipe ficou com 57 pontos. O balanço que você fez aí do técnico Sidney Moraes, ele está hoje com 36 anos, o Daniel destacou muito bem aqui, está no começo da carreira, né? Tenho certeza que tem boas ideias e uma informação aqui, ele está sendo sondado pelo Paraná Clube, que dispensou o Toninho Cecília semana passada. Pode ser que ele aceite com o clube ainda esta semana. Boa sorte aí para o Sidney Moraes. Claro, né? claro. Boa sorte. Vamos ouvir o que ele falou sobre essa atuação dele, né? Esse retrospecto também no Boa Esporte. Dá só uma olhada. 36 anos, o primeiro clube, a primeira experiência como técnico, tinha muita responsabilidade em manter esse time, no mínimo, na Série B, no módulo 1 também do Mineiro. Então, tudo isso é uma responsabilidade muito grande para mim, uma pessoa jovem que está começando nessa profissão. E eu consegui manter isso e estou entregando o clube na situação que eu peguei, podemos dizer assim, né? Claro que desavenças e discussões sempre vão ter e tiveram também. Não foi só mil maravilhas durante esse tempo todo que eu participei. Mas a gente vai estar na torcida para que isso aconteça da melhor maneira possível e que o Boa consiga fazer o seu melhor. Ele falou aí de alguns conflitos. Não é fácil para o técnico passar assim, digamos, ileso de uma atuação no time de futebol. Até porque a cobrança é demais. Mas pelo que a gente acompanha do futebol aqui em Varginha, a cobrança é da diretoria. A diretoria, eles são parentes do técnico? Você acha que isso influencia ali, não? Influencia sim, porque no caso é um trabalho profissional que o Sidney fez no Boa Esporte, né?
E no futebol brasileiro, Guilherme, nós temos essa cultura, né? Quando o time não vai bem, troca-se o técnico. Ou então o técnico sai quando o time não vai bem, né? O técnico Cine fez um trabalho razoável, embora o Daniel ache que não fez um bom trabalho no Boa Esporte, está comentando aqui. Eu acho que ele fez um trabalho razoável na equipe, né? E aí vai continuar o trabalho dele. Tenho certeza que tem um futuro brilhante. O que já foi falado aqui na Arena é que ele, aparentemente, na área técnica, ali, a gente pode perceber em campo, ele é um técnico retranqueiro, Daniel? É retranqueiro por medo, porque ele sabe que o time dele era inferior aos outros. Isso é óbvio, era nítido em qualquer jogo. Ele tinha mais preocupação em se defender do que atacar, porque ele via a fragilidade da equipe dele. Ele diz que ele se manteve onde ele estava, ou seja, na Série B do Brasileiro e na Série A do Mineiro. Para mim, isso não é um bom trabalho. O cara tem que almejar uma coisa melhor. Ele tem que almejar a Série A se ele está na Série B. Se ele está na Série A do Mineiro, ele tem que almejar pelo menos um quadrangular final. Ou até mesmo título. Ou até mesmo título, que no Mineiro é meio complicado, mas enfim. Eu acho, na minha opinião, que o objetivo da pessoa é melhorar. Ele se diz tranquilo porque ele se manteve na Série B do Brasileiro e na Série A do Mineiro. A torcida não concorda com isso, eu tenho certeza. Você acha que ele deixou o time realmente do jeito que ele pegou, como ele falou ali na entrevista? Eu acho que não. Ele piorou. Ele piorou. Complicou a situação. Ele complicou, porque ele teve mais derrota do que empate. Ele teve mais derrota do que vitória. Então, na minha opinião, ele baixou muito o nível do time que ele pegou em 2012. Do Nedo Xavier. 2011, do Nedo Xavier. Tem essa questão também, Daniel, essa questão de entra e sai de jogador, né? Contusão, e aí é difícil. Agora, realmente, eu volto a destacar. O sinal de alerta foi dado no Campeonato Mineiro deste ano, porque o time não apresentou uma evolução durante o campeonato. Às vezes o time faz uma partida boa, você percebe uma evolução, às vezes até joga mal, né, apresenta uma evolução, mas esse ano não teve isso. Desde a primeira partida, quando ganhou do Nacional de Patos de Minas por 2-1 aqui em Varginha, né, ganhou, não mereceu ter ganhado, não convenceu, e durante a sequência do campeonato foi assim. Tá certo. Agora, olha só, o Daniel falou que é difícil o Campeonato Mineiro, a gente vai ver por que no próximo bloco, em que a gente vai falar de Cruzeiro e Atlético, os dois times já estão com os dois pés na final do Mineiro. E olha só, a gente vai falar também da triste realidade dos times do interior. Para muitos, futebol agora só em 2014. E você pode mandar mensagem e comentar tudo que é falado aqui para o Daniel, aqui no Elenilson Fressato. Mande mensagem para 9802-3835. Na quarta-feira eu vou ler perguntas aqui para os nossos comentaristas. A gente vai para um rápido intervalo e já estamos de volta com a Arena Alterosa. Estamos de volta aqui com a Arena Alterosa e você pode ir mandando mensagem para 9802-3835. Os nossos comentaristas Daniel aqui no Elenilson Fressato vão responder tudo que você perguntar. Na verdade, na quarta-feira no Arena nós vamos responder todas as perguntas. E já nós vamos falar também da triste realidade dos times do interior. Para muitos, futebol agora só em 2014. Agora é hora de falar de Cruzeiro e Atlético, começando por Cruzeiro e Vila Nova de Nova Lima. 4-0 lá no Castor Cifuentes, Elenilson Fressato. Um resultado elástico, né, para a primeira partida da semifinal. Foi elástico, Guilherme. Ontem, lá no Castor Cifuentes, o Cruzeiro passeou em cima lá do Vila Nova. O Vila não teve condições, foi sufocado pelo Cruzeiro, 4 gols, 2 bolas na trave do Diego Souza, né? E jogou muito, né? E dificilmente não haverá, mais uma vez aqui em Minas, no Campeonatinho Mineiro, Cruzeiro e Atlético na final. E você, Daniel, era sobre isso que você falava no bloco anterior, a dificuldade dos times que jogam no interior mesmo, como o Vila Nova, enfrentar um Cruzeiro de Diego Souza e companhia? Exatamente. A diferença de investimento, a diferença de planejamento, de preparo físico, enfim, a diferença é muito grande do Cruzeiro e do Atlético, disputam a Série A de brasileiro. O Atlético, inclusive, joga Libertadores com grandes chances de ganhar uma Libertadores. Enfrentar um Vila Nova, que é um time do interior, jogar num campo acanhado, de pouca capacidade de público, um gramado horroroso, que eles usam, inclusive, como arma para jogar contra um time grande, e que acaba que de repente toma 3-0 e eles precisam do gramado e não tem mais aquela possibilidade, porque o gramado é horrível. Conhece a federação, até os buracos do campo. Pois é, a Federação Mineira se preocupa em bem-estar do torcedor, que é óbvio,
mas eles não se preocupam em momento algum com o gramado, que é cheio de buraco. E foi uma festa, parecia um time de adulto jogando contra um time de adolescente. Foi 4-0, podia ter sido mais. Teve uma hora que o Diego Souza entrou driblando na área do Vila Nova e parecia que ele estava jogando contra criança. O porte físico realmente é uma coisa que impressiona para quem está ali dentro de campo. A gente já pôde perceber o Diego Souza. E tem maçudo, né? O meio-campo do Cruzeiro também, que jogou no Carioca, o Newton, justamente. São caras parecendo um lutador de MMA. Além de todas essas diferenças que o Daniel falou, né? A questão da estrutura, preparo físico, o financeiro também é muito superior e muito importante. Para o Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético recebem cerca de 7 milhões de reais de direitos de transmissão. Os outros times do interior recebem pouco mais de 300 mil reais. A diferença é muito grande. Então, quase todos os times do interior têm prejuízo. E agora que o Tombense tinha a oportunidade de pegar uma graninha a mais jogando na capital, perdeu a chance por conta de um promotor, foi isso, Lê? Exatamente, Guilherme. Na semana passada, houve uma reunião na Federação Mineira entre os presidentes do Tombense, Vila Nova, Cruzeiro e Atlético. E os presidentes do Tombense e do Vila Nova pediram para jogar em Belo Horizonte. Assim, o Tombense faria 2 jogos contra o Atlético no Independência e o Vila 2 jogos contra o Cruzeiro no Mineirão. Aí, o promotor lá, né, o Tribunal de Justiça, entendeu que se ocorresse dessa forma, não haveria um mando de campo. Então, o Tombense teve que jogar lá em Tombos, um estádio com capacidade para 3 mil torcedores, e no jogo contra o Atlético, no último sábado, foram 2.400 só. E ontem, lá no Castor Cifuentes, no estádio tem capacidade para 5 mil torcedores, também 2.700 torcedores. Quer dizer, esse era o momento, Guilherme, dos times do interior ganhar um dinheirinho com a arrecadação. Porque o Campeonato Mineiro é deficitário para a maioria dos times. O time do interior só ganha um pouquinho de dinheiro na bilheteria quando joga contra Cruzeiro e Atlético. E detalhe, parece, lembrando que a cidade de Tombos tem cerca de 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. Agora, uma informação importante, parece que o time de Tombos também não vai disputar a Série D do Brasileirão, o que abriria vaga, então, para o time da Caldense. Parece que a Caldense também está fora, é isso? Exatamente. Eu tenho informações lá de Poços que a Caldense estava esperando uma vaga para disputar a Série D do Brasileiro, né? Mas parece que disputaria se ficasse entre os 4 primeiros colocados, porque conseguiria um pouco mais de renda do Campeonato Mineiro, né? Como se surgir essa vaga, a informação é que a Caldense não disputará, tá? Porque precisa de renda, né? E tem que montar a equipe novamente, como nós vimos aí, a Caldense já dispensou os jogadores, infelizmente, futebol agora só no final do ano. E essa é a triste realidade dos times do interior que a gente falava agora há pouco. Dá só uma olhada na matéria, na reportagem do Marlon Santiago e Gilmar Garcia, sobre tudo isso que a gente está falando, como é difícil manter um time do interior no futebol. Veja só. Decepção pela ausência entre os 4 primeiros, tristeza por não ter obtido vaga nem na Série D do Campeonato Brasileiro ou humilhação com o rebaixamento marcam o início de uma dura fase para 7 clubes de Minas Gerais. Alguns só voltam em janeiro de 2014. Entre eles está a Caldense, que terminou o campeonato na 6ª colocação. Sem ter conquistado seus principais objetivos na competição, a diretoria da veterana decidiu encerrar as atividades do futebol profissional esse ano. Trabalho mesmo aqui no CT Ninho dos Periquitos é apenas em cuidar do gramado, que deve receber os jogadores somente em novembro para a disputa do estadual do ano que vem. Uma notícia que caiu para os torcedores do clube como um banho de água fria. Ah, cara, a torcida tá bem triste, viu? Mais uma vez, a equipe fez até um bom campeonato mineiro, mas mais uma vez não vamos ter o calendário o ano inteiro, o calendário cheio, né? Joga aí 3 meses e fecha o futebol. Segundo o dirigente, o Campeonato Mineiro gera prejuízos aos times pequenos e não daria para a diretoria da Caldense arcar com os salários dos atletas, sonhando com uma desistência da Tombense, que conquistou a vaga da Série D. É muito caro, é deficitário, porque tem viagens longas, os jogos em casa, as rendas são poucas, não pagam a despesa. É um campeonato bom de ser jogado, mas infelizmente precisa de recursos para isso. Os atletas que defenderam as cores verde e branca no campeonato estão livres para procurar outros clubes. O grupo muito bom, vários atletas já foram acordados verbalmente em voltar em dezembro para a Caldense. E lá para o outubro a gente vai começar a ligar para eles. O que resta agora para a torcida é aguardar o ano que vem. Torcer ano que vem mais uma vez, mas aí será que vai torcer só 3 meses de novo?
O torcedor fica na bronca mesmo. Mande sua mensagem para 9802-3835 e comente esse assunto aí. Agora você imagina, nós estamos em maio, vão receber ligação da diretoria só em outubro para trabalhar, Daniel. Complicado, né? Na verdade, eles vão, ano que vem, só torcer durante 3 meses de novo. Porque isso chega a ser um absurdo, é triste. Mas é a realidade do futebol e é por isso que se discute, do Brasil, e é por isso que se discute tanto não existir mais campeonato estadual. O que eu acho ótimo, porque para mim esse campeonato é um campeonato deficitário. Imagina um time que joga 3 meses, depois fica 9 meses sem ter o que fazer. Então eu acho que o ano que vem o torcedor da Caldense pode esperar que ele vai torcer por apenas 3 meses novamente. Talvez por isso também o público em campo não seja aquele público que pague as despesas do time. Pois é, né? Um campeonato de 3 meses depois, como é que fica, né? A iniciativa privada também não poderia contribuir ou isso não daria retorno? Mas não tem jeito, não tem campeonato. Não cabe, não tem isso. Série A, B, C e D do brasileiro. Não cabem todos os times do Brasil em campeonatos nacionais. Então, por isso que existem os estaduais. Mas o estadual deficitário, com um público horrível, abaixo das expectativas, e com uns times também que não correspondem às expectativas do torcedor, acaba que fica nesse A tendência, Guilherme, que o Daniel acabou de falar, a tendência é que esses estaduais acabem um dia. Eu acho que as equipes vão disputar, tipo, Copa Sudeste, alguma coisa nesse sentido, Copa Minas Sul, alguma coisa. Mas esses campeonatos estaduais são deficitários, principalmente para as equipes do interior. É um absurdo, por exemplo, uma estrutura como a Caldense parar agora as atividades e só voltar no final do ano em preparação para a temporada 2014. Tá certo, mas a paixão do torcedor pelo futebol é tão grande que com certeza volta lá no Ronaldão, no caso da Caldense, para prestigiar o time, e isso é bacana, né? Entretenimento válido. Válido demais. Então, é válido também o futebol em todos os aspectos, não só dentro das 4 linhas lá, o gramado, jogando bola rolando em campo, mas também no salão. Gostou dessa emenda? Vamos lá. Olha só, a Copa Alterosa de Futsal teve abertura oficial no último sábado lá em Cambuquira. Dá só uma olhada. Dezenas de clubes, dezenas de municípios participando. Veja. Um amistoso entre o Prefeitura de Cambuquira e o TAC Três Pontas marcou o início da 17ª Copa Alterosa de Futsal. Este ano, o campeonato reúne 40 municípios da região. O evento de abertura aconteceu em Cambuquira, onde há muita expectativa para a competição. A expectativa é a melhor e a gente vê que não perde a qualidade. Cada ano a Alterosa vem melhorando mais. E Cambuquira tem um tchan já para o futebol. O pessoal de Cambuquira adora futebol. E tem tudo a ver Alterosa, futsal e Cambuquira. Quem esteve no ginásio poliesportivo pôde conferir a apresentação das delegações de grupos de dança da cidade e o acendimento da pira. Para o técnico do Prefeitura de Cambuquira, a equipe está preparada para a disputa. E a gente espera hoje fazer um bom jogo, poder fazer um bom espetáculo para todo mundo que veio assistir, prestigiar. E eu acredito muito no meu grupo e eu acho que a gente ganha hoje, se Deus quiser. A 17ª Copa Alterosa de Futsal é promovida pela TV Alterosa, em parceria com a Associação Regional de Oficiais de Arbitragem, a AROA. As expectativas são as melhores. A TV Alterosa tem a intenção de valorizar o esporte na região e, com isso, fazer com que as equipes se interajam. Esse ano eles podem esperar uma disputa bem maior, que todas as equipes estão reforçando as suas equipes para poder ser campeão da Copa Alterosa. Tá aí a Copa Alterosa no início do sábado, que já cobriu muitas partidas da Copa Alterosa pelo sul de Minas. 40 municípios participando, é muita gente legal. Envolvida, né? Já corri muitas cidades aí fazendo os jogos aí. Pois é, Guilherme, muito importante essa Copa Alterosa de Futsal, que muito mais do que uma competição, é uma confraternização entre os jogadores, né? É uma confraternização entre as cidades. E a maioria dos jogadores trabalha durante o dia e à noite, arruma um tempinho, treina, né? E participa da Copa realmente para confraternizar e encontrar colegas que às vezes estão em outros times. E um clássico dessa Copa Alterosa, que eu já participei várias vezes, é Lavras e Três Pontas, viu, Daniel? Vamos dar uma olhada. Rivalidade, esse ano promete novamente. Vamos dar uma olhada nos jogos de hoje da Copa Alterosa de Futsal. Olha só, são várias partidas hoje. Hoje tem jogo em São Gonçalo do Sapucaí, também tem jogo em Lambari, né, no Ginásio Poliesportivo Municipal, jogo em Itaú de Minas, você vê Sul e Sudeste de Minas participando desta competição que está na 17ª edição. Gente, o Arena Alterosa vai ficando por aqui, eu agradeço o Daniel Aquino, já foi jogador de categorias de base de grandes clubes brasileiros e hoje trabalha num movimento muito bacana
que é o Fome de Bola, que todo ano arrecada donativos para instituições beneficentes. Agradeço também o Elenilson Fressato, nosso comentarista aqui, sempre de plantão. Muito obrigado. Gente, fique agora com Alterosa em Alerta e Fabiano Tibé. Na próxima quarta-feira tem mais Arena Alterosa. Até lá!